Compartilhando aí com vocês? Me avisem se eu estou compartilhando ou não. Obrigada, Fábio. Então, olha só. Vamos lá. Essa questão, vamos começar aqui com a aula atividade 1, tá? Então, olha só. A primeira questão é teórica, a gente olha mais para o final, tá? Mas vai falar sobre modelo de estrutura atômica. A segunda questão, vamos ler juntos, tá? A produção de dióxido de carbono utiliza carbono e oxigênio como reagentes. Aqui está a função, ó. Quando eu pego carbono mais oxigênio e eu estou reagindo eles, eu formo o dióxido de carbono, tá? Foram realizados 3 ensaios com essa reação e observados... Soraya, desculpa te interromper. Qual atividade que tu está? Essa é a atividade 1, de Química e Ciência dos Materiais, a questão número 2. A atividade, tu diz a... Aula de atividade, aquela que fica lá no PDF. Tá bom. Tá? Mas eu estou compartilhando a tela, né? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Observou-se que a proporção entre o oxigênio e o carbono sempre será 2,66, conforme a lei ponderal de Proust. Foi observado também que essa reação obedece à lei de Lavoisier, ou seja, a massa no sistema permanece constante. Com base na análise da massa atômica, indique os respectivos valores das massas em gramas que substituiriam corretamente as letras A, B e C nesses experimentos. Então, no primeiro ensaio, a gente somou uma quantidade A de carbono mais 8 gramas de oxigênio, que reagiu e se tornou 11 gramas de dióxido de carbono. No segundo ensaio, a gente reagiu 6 gramas de carbono mais B gramas de oxigênio, que reagiram e formaram 22 gramas de dióxido de carbono. E no terceiro ensaio, a gente reagiu 9 gramas de carbono mais 24 gramas de oxigênio, que reagiram e formaram C gramas de CO2. Então, vamos lá, me ajudem. Da mais fácil, vamos começar da mais fácil. Lá no terceiro ensaio, olha o que diz a lei de Lavoisier. A massa no sistema permanece constante, ou seja, eu não vou perder nem grama de carbono, nem grama de oxigênio. Então, olha só. Se eu estou somando 9 gramas de carbono mais 24 gramas de oxigênio, eu vou formar quantas gramas de dióxido de carbono, sabendo que nesse sistema eu estou obedecendo a lei de Lavoisier, ou seja, a massa no sistema permanece constante. Qual é o valor de C? 35. 33. 33? Isso aí. Então, ó, vou anotar aqui no quadrinho para vocês que o C a gente já... Vou anotar aqui no cantinho, né? Ó, o C, o terceiro ensaio, vai ser igual a 9 mais 24, que vai ser igual a 33 gramas. Então, ó, a letra C já é, Augusto. Agora vamos lá do A. Ó, eu vou reagir a gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas. O que eu sei? Que a relação entre a quantidade de oxigênio dividida pela quantidade de carbono sempre vai ser 2,66, tá? Então, olha só, eu sei que eu estou misturando 8 gramas de oxigênio com A gramas, né? É uma incógnita, A gramas de carbono. E dividindo a quantidade de oxigênio pela quantidade de carbono, eu tenho que chegar a 2,66. Então, o que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando, ó. Então, eu tenho 8 igual a 2,66 vezes o A. Agora, o que está multiplicando o A passa para o outro lado dividindo. A vai ser igual a 8 dividido por 2,63, que vai ser aproximadamente 3 gramas. Então, qual é a massa de carbono que eu vou colocar a reagir com o oxigênio na letra A? Seria
3 gramas. Então, ó, o A vai ser igual a 3 gramas e o C vai ser igual a 33 gramas. Tá faltando o B. Professora, Oi. nesse caso, não sei se todos são assim, mas no caso do carbono vai ser um número real. Tem alguma outra possibilidade que não seja? No caso dessa ligação, vai ser um número real, né? Como assim número real? Não, a próxima vai ser 16. Então, a lógica, não é? Ou Como muda? assim? É que tu tá confundindo o número atômico. A massa lá de 1 mol de oxigênio é 16. Tá, Aqui... volta lá na questão, por favor. Oi? Volta na questão, por favor. Ó. O terceiro ensaio foi uma soma normal, né? No terceiro ensaio, sim, porque esse sistema, No primeiro ele ensaio obedece à lei de Lavoisier. Mas Tá. no primeiro ensaio também. Tá, mas 3 mais 8, 11 gramas. Isso. E agora 6 mais 16 vai dar 22, né? É a mesma coisa, só são jeitos diferentes de fazer. Não, estou perguntando se sempre vai ser assim, ou se nesse caso específico de carbono e oxigênio. Na realidade, se qualquer transformação estiver seguindo a lei de Lavoisier, que a massa no sistema permanece constante, vai ser sempre assim. Isso, mas todas são ou alguma, por exemplo, não? Não são todas. Depois a gente vai ver outro exemplo que não é. Caso a lógica é que seja 16, né? Sim, mas é 16 por causa da lei de Lavoisier. Obrigado. Então, olha só. Vamos lá. De novo, letra B. Ó. Ou a gente faz a soma, que nem o Henrique falou, mas é que se não for lei de Lavoisier, a gente não pode fazer, daí a gente tem que comparar com essa proporção. Então, eu sei que a quantidade de oxigênio que eu vou reagir com 6 gramas de carbono vai ser igual a 2,6, a relação, né? Ou seja, B vai ser aproximadamente 16 gramas. Dá um quebradinho ali, tá? Alguma dúvida nessa questão? Então, ó, vamos lá. Questão número 3. Ó, a distribuição eletrônica refere-se ao modo como blá, 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 blá. Isso aí é aquela distribuição de Lavoisier. Não é Lavoisier, peraí, eu botei aqui. É... Se eu não me engano, é a Mandela Evers. Oi? A Mandela Evers tabela periódica, né? Eu mandei a tabela periódica e mandei uma figurinha também, só tô procurando ela. Mendeleev é a tabela periódica. Esse é Rutherford. Isso aí, é Rutherford-Bohr. Ó, com diagrama de Linus-Pauling. Quer ver, ó? Diagrama de Linus, aqui, ó. Ó, isso aqui foi a imagem que eu mandei para vocês. Espera aí, deixa eu só botar aqui. Então, ó, isso aqui é o diagrama de Linus-Pauling, tá? O que ela quer que a gente faça no exercício? Ela nos deu 3 elementos, mas o que é isso? O que mudou aqui? Não. Ela nos deu 3 elementos, tá? E nos deu um número atômico de 3 elementos. Então, ó, o que é o número atômico? Estou eu indo lá na tabela periódica e vou trabalhar com o sódio, tá? E preciso fazer a distribuição em Linus-Pauling. Então, ó, o que eu vou distribuir? Eu vou distribuir esse númerozinho aqui de cima, tá? Esse númerozinho aqui é um número atômico. Na própria tabela periódica, ó, número atômico. Então, vamos lá. Ela nos deu 3 elementos. O primeiro elemento é o cálcio, que tem número atômico 20. O segundo elemento é o silício, que tem número atômico 14. E o terceiro elemento é a platina, que tem número atômico 78.
que é fazer a distribuição em Linus, o diagrama de Linus Pauling? Ó, eu vou distribuir o elétrons nos subníveis. Então, ó, primeiro, 1s2, sempre seguindo as setinhas, né? 3s2, 2p6, e assim eu vou indo até chegar ao número atômico. Então, olha só. Eu mandei essa figura para vocês. Essa figura não, essa imagem para vocês no grupo, né? Sim. Tá, então, ó. Vamos lá. Primeiro elemento, letra A. É o cálcio, que tem um número atômico igual a 20. Então, ó, olhem aquela figura, aquela imagem que eu mandei lá para vocês. O primeiro subnível que eu vou colocar é 1s2. Esse 2 aqui é o número de elétrons, que eu vou ter que chegar até 20. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, ó, olhem aqui a imagem. Deixa eu dividir duas telas. Então, ó, 1s2, em seguida 2s2, ó, a setinha vem aqui para cima. 2p6, 3s2, vou lá em cima de novo. 3p6 e 4s2. Por quê? Porque se eu somar esses numerozinhos aqui, eu cheguei ao número atômico que eu queria. Ó. Esse número. Esses aqui que eu estou circulando, tá? Esses números, somando todos eles, eu chego no número atômico, tá? Até aqui, alguma dúvida ou é barbada? Silêncio, não tem dúvida, né? Então, vamos lá. Letra B. Número atômico igual a 14, que é do silício. Vamos lá de novo. Como 14 é menor que 20, eu vou fazer direto aqui, ó. 1s2, 2s2 dá 4, 2p6 dá 10, 3s2 dá 12 e 3p. Nessa camada aqui eu posso colocar até 6 elétrons, mas eu não preciso de 6, eu preciso só de 2. Então, o meu diagrama de Linus Pauling é assim, tá? O último elemento ali é o 2. Agora, a gente vai pro grandão, tá? Vamos aqui limpar a tela. Letra C, que é a platina, que tem um número atômico igual a 78, tá? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, esse é comprido, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d8, tá? Se a gente somar todos esses numerozinhos aqui de cima, nós vamos chegar a 78, tá? Então, o que a gente tem que saber do diagrama de Linus Pauling? A gente precisa seguir a ordem, tá? Essa ordem aqui. Ó, essa ordem aqui. E o número que a gente vai fazer a distribuição de Linus Pauling é um número atômico, tá? Alguma dúvida? Eu tenho uma, professor. Fala, não sei se quem falou primeiro foi o Fábio ou foi o Moisés. Não, pode falar, Moisés. Tá.
Eu nunca fui bom em química no ensino médio, tá? A minha dúvida é se essa tabelinha que a senhora mostrou ali antes, ela vai seguir sempre desse tamanho, ela é um padrão, ou ela pode aumentar depois? É que assim, ó, não vai ter, não tem número, não tem elementos que vão ter mais que essa quantidade de elétrons aqui, tá? Então ela vai ser sempre desse tamanho. Uhum. Ó, eu vou ter 7 camadas e eu sempre vou conseguir distribuir nessas 7 camadas, ó. 1s2, 2s2. Oi? Tem os números bem à direita desse quadro. Bem à direita Sim. do quadro. Somar todos eles dá o maior número de... É o número atômico da tabela periódica. Viu? Se a gente somar todos esses aqui, a gente vai achar o maior número atômico da tabela periódica. Que é que elemento, Henrique? Ah, tem que olhar na tabela, né? Nenhum químico sabe qual é. Deus. Eu não sei qual é que é. Mas deve ser um metal pesado, sei lá. Tá. Moisés, tu entendeu? Entendi. Fábio, qual é a tua pergunta? Eu ia perguntar em que sentido que se olha essa outra tabela ali, mas eu já entendi olhando ela, né? A outra tabela? Que outra tabela? Não, essa aí mesmo, essa... Essa aqui, ó. Sempre da ponta até o símbolozinho da seta. Ó. Tá, então do 1s2 vai pro 2s2, Depois daí pro 2s... 2p6. Uhum. 3s2, 3p6. E assim vai indo. Ele vai pro 4. Tá, entendi. Isso. 4s2, 3s10, 4p6, 5s2. E assim vai indo. Uhum, entendi. Tá? As outras duas questões são questões teóricas que depois, mais tarde, a gente vai fazer. Eu vou focar nos cálculos, tá? Então, ó, partindo para a aula atividade 2. Ó. Estudos de reações químicas e estados da matéria, tá? Então, vamos lá. Questão número 1. Utilizando o método das tentativas, realize o balanceamento das reações químicas, tá? Então, essas aqui são as reações químicas. Então, olha só, vou copiar aqui para vocês. A primeira reação química é ferro mais ácido sulfúrico. A gente vai trabalhar com ácido sulfúrico nas aulas práticas. Eles reagem e formam o sulfato de ferro 3 mais o hidrogênio, tá? Deixa eu ver se eu copiei direitinho. Isso aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o balanceamento dessa equação. O que é fazer balanceamento? Toda a quantidade de número de elementos que tem de um lado tem que ser igual à quantidade de elementos do outro. Então, só que a gente faz isso numa ordem, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, e é sempre assim, tá? Isso é para ajudar. Deixa eu só limpar aqui. Não, eu só quero limpar isso aqui. Dá para perceber que a professora não tem habilidade de apagar. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ajustar os metais. Agora tu resolveu funcionar. Tá, então, ó. Primeira coisa. Vão ser os metais. O que a gente tem de metal aqui nessa equação? A gente tem o ferro, tá? Aqui eu tinha esquecido que é F2SO4. Então, ó, tudo que tem do lado esquerdo tem que ter do lado direito. Do lado direito, claro que vocês estão vendo invertido, eu não sei se eu estou falando certo para vocês, mas do lado de lá, que é onde está a setinha aqui, eu tenho 2 ferros. Então, qual é o número que eu vou colocar na frente do ferro do lado de cá? 2. Tá? Segunda coisa que eu vou ajustar, segundos elementos que eu vou ajustar, os metais. O que eu tenho de A metal aqui? O S, que é o enxofre, tá? Então, ó, tenho... Ai, eu copiei tudo errado aqui, ó. Tá? Eu tenho 3 enxofres do lado direito e tenho
um enxofre do lado esquerdo. O que eu vou fazer? Vou colocar um 3 aqui na frente. Ó, 3H2SO4. Tá? Os metais já eram. Terceira coisa que a gente tem que balancear, os carbonos. Nessa não tem carbono, então a gente passa para o quarto, tá? Quarto elemento que a gente vai balancear, o hidrogênio. Então, ó, eu tenho 2 hidrogênios de um lado, do lado direito, e aqui eu vou ter 3 vezes 2 hidrogênios. Então, do lado de cá, eu vou botar um 3 para eu ter 6 de cada lado. Ó. 3H2, 3H2. E o último que eu tenho que conferir é o oxigênio, tá? Então, ó, eu tenho 12 oxigênios de um lado, 4 vezes 3. E do outro lado eu também tenho 3 vezes 4 oxigênio. Então, o oxigênio tá ok. Então, essa aqui é a minha equação balanceada. Alguma dúvida? Everton, essa tua cara que tu tem alguma dúvida ou que tu não tem nenhuma? Tchê, vou dizer um trocadilho pra ti. Temos com uma pena no rabo só, mas ainda sem o galo. Não entendi nada, mas isso quer dizer que tu não tem dúvida, então. É, tamo vivo ainda. Então tá. Vai lá, Nicolas. Por que tem essas trocas, então, de 3, um vai para um lado? Tipo, não deu tanta clareza nisso. É porque assim, ó, a gente tem que balancear uma equação. O que é balancear uma equação? Tudo que eu tô colocando de um lado, tudo que eu tô colocando para reagir, tem que dar um produto. E a gente tem que ter o mesmo número de mols, tá? Então, ó, eu tenho... Aqui eu tinha 2 ferros, tá? Fe2. Isso aí reagiu e formou o sulfato de ferro 3 mais hidrogênio, tá? Então, ó, eu tinha 2 ferros do lado de cá, eu preciso ter do lado direito, do lado esquerdo, 2 ferros também, porque eu quero uma equação balanceada. Tá, e isso aí tu tá produzindo ou isso foi gerado? Qual é a diferença em produzir e gerar que eu não entendi? Eu não entendi, eu também não entendi. Eu não, talvez não tenha pensado nisso na pergunta, mas tu tá balanceando por quê? Porque tu precisa de uma equação balanceada. Tá, Tudo mas que tu tá colocando de solvente tem isso o que exercício te formar. pediu? O exercício te pediu ou é sei lá, um O padrão? título do exercício é esse. Hum. Ó, utilizando o método das tentativas, realize o balanceamento das reações químicas. Uhum. Tá, então não entendi muito mesmo. Hã? Então eu não entendi muito mesmo. Mas é só para balancear. Ele está pedindo para te fazer porque, ó, considere a equação balanceada. O que é uma equação balanceada? Tudo que eu estou colocando nela vai reagir uma outra coisa. Tudo, ó, tudo que eu estou colocando de ferro, de ácido sulfúrico vai reagir e vai formar o sulfato de ferro 3 e o H2. Não vou ter nada sobrando, entende? Não, basicamente eu entendi o processo, eu não entendi a necessidade só. Mas eu entendi o processo. Eu entendi o processo, basicamente. Porque eu preciso. O que é a lei de Lavoisier que a gente falou? É a igualdade da massa. A lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, tá? É basicamente isso. É a igualdade da massa. Oi? A igualdade da massa. Isso aí, para eu ter uma igualdade, eu vou ter que ter uma equação balanceada. Uhum. Tá? A segunda aqui, ó. Mais alguma dúvida em relação à primeira? Então, ó, a segunda. Deixa eu escrever aqui. Então, ó, N... Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui do outro lado para eu copiar.
NaHCO3, isso aqui é o bicarbonato de sódio, tá? Mais H2SO4, que é H2SO4, eles reagem e formam Na2SO4, que é sulfato de sódio, mais H2O, mais CO2, tá? Então, ó, eu dei uma ordem para vocês antes, eu expliquei. Primeiro a gente faz o metal, depois o ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá? Lembrem, quando eu estiver fazendo o balanceamento, eu vou ter que ser muito baixo para fazer o balanceamento. Ó, por que é muito baixo, tá? Ó, M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Então, vocês têm que ser muito baixos. Tanto as gurias, apesar que não tem nenhuma guria aqui hoje, mas todo mundo tem que ser muito macho para fazer o balanceamento. Então, olha só. Vamos lá de novo. Tudo que eu tenho de um lado da igualdade, eu tenho que ter do outro. Então, aqui, ó, vamos começar com os metais. O que é metal aqui? É o Na, tá? Então, ó, eu tenho 2 NAs. Do outro lado, eu também preciso de 2 NAs. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 NaHCO3. Depois eu vou para os ametais, tá? Os ametais. O que eu tenho de ametal aqui? O enxofre. Como é que eu sei o que é ametal e o que é metal? Eu olho na minha amiga tabela periódica. Ó, aqui embaixo, não metais, semimetais, metais alcalinos, gases nobres, não metais e blá, 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 tá? Então, ó, o enxofre, tá? Eu tenho um enxofre de um lado e um enxofre do outro. Tá tudo certo com o enxofre, eu não tenho que fazer nada para ter uma equação balanceada, tá? Ô, professor, não sei se é só para mim, mas trancou tua tela aí. Vocês estão vendo o macho? Não, tô vendo um pedaço da tabela periódica ali, onde é que diz número atômico, símbolo, nome, Peraí, deixa eu peso. parar de compartilhar e compartilhar de novo. Vê se voltou. Agora sim, voltou. Tá, então, ó, que nem, ó, Na, eu tenho 2 NAs de um lado, 2 NAs do outro. O enxofre, eu tenho um enxofre do lado, um enxofre do outro. Então, ó, já foram os metais e já foram os ametais. O enxofre tá tudo certo. Carbono. Quantos carbonos eu tenho? 2 carbonos de um lado e um carbono do outro. Então, o que eu vou fazer? Colocar um 2 aqui na frente do CO2. Já foi o carbono. Hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, 2 vezes H, mais 2 hidrogênios de cá. Então, eu tenho 4 hidrogênios desse lado e do outro lado eu tenho só 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Então, já foi o hidrogênio. Por último, o oxigênio. Eu tenho 6 oxigênios de um lado. Não, eu tenho 6 mais 4, 10 oxigênios de um lado. E do outro lado eu vou ter 4 mais 2 mais 2. 10. Então, resolvido, essa aqui é a minha equação balanceada. 2 dá 8. A não ser que mudou a matemática. Ah, não é verdade. A química eu não peguei, mas a matemática eu tô pegando. Peraí. Sabe dizer uma coisa? Isso, tá. É uma lógica, né? É uma lógica essa. Vai essa falando aí enquanto eu tento conferir. O que eu fiz de errado? 2. É aí O que tá. CO2 ali não teria que ser 3 ali do outro lado? Ah, tá. Mas eu sei, professora. Posso te dizer o que é? Fala, Henrique. Tem 2 moléculas de H2O e 2 moléculas de CO2. Ah, é que aqui, ó. Aqui é 4. É isso? Isso, é 4 e 4.
Então vai dar 12. 4, 2 e 4. Daí dá 10. E aqui... Não é 12. Não é 12? Não, gente, ó. 2 vezes não é. 3 oxigênios. Tá certo. Eu vou ter Tá certo. 6 oxigênios aqui. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Então aqui somou 10. Do lado de cá, 4 oxigênios mais 2 oxigênios do H2 mais 4 do CO2. Também tá 10. Então ela está balanceada. Só me diz uma coisa, eu entendi agora a questão. Só queria saber uma coisa. Isso aí, porque tu pensou antes, tu conseguiu fazer, né? Mas na real mesmo, é uma questão bem de lógica. Tem que dividir. Se tu botar no 2, por exemplo, tem 10 aqui, agora tá certinho. Mas digamos que tivesse 8 e tu botasse um 2 no H2O ali para aumentar, ele mudaria todo o sistema, no caso, né? Mas é por isso que tu tem que seguir a ordem. Por isso tu tem que ser macho e seguir a regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Sempre que tu seguir isso aí, a numeração vai continuar a mesma, digamos. Vai ser mais fácil de fazer, vai ser a lógica de fazer. Sim, é isso aí. Segue o macho que dá tudo certo. Tá, entendi. Boa noite, Marcos Jéssica. Henrique, quer falar alguma coisa? Quero. Eu nunca fui muito bom em química. Eu não sei por que vocês estão se depreciando, assim, falando que vocês não são bons em químicas. Assim, ó, eu não sei os demais colegas, mas eu, né, sempre foi a cadeira que eu, vamos dizer assim, me veio um friozinho na barriga, é química, 1 e 2. Então, assim, vamos lá, que eu quero aprender. Eu não entendi aqui essa soma que você faz aqui, eu entendi o macho, entendi, sim, cada componente deles, só que eu não entendi como que dá, para mim aqui, eu, leigamente, somando aqui, me parece, por exemplo, do lado esquerdo, que nem você tá. Ih, sumiu suas telas. Não, eu apaguei porque eu vou fazer de novo. Tá, então acho que é melhor você fazer, então, ir somando devagarinho para Ó, mostrar para mim mostrar eu para poder aprender, por favor. isso aqui é a equação não balanceada, tá? O que é não balanceada? O que tem do lado esquerdo não tá no balanço, não tem a mesma quantidade no lado direito, tá? Concordo. Então, ó, eu tô somando. Somando não, né? Eu tô reagindo. Bicarbonato de sódio. O que são as letrinhas parênteses? Isso aqui é que ele tá no estado aquoso. Ah, tá. Faz importância ou não? Nessa aqui tu vai ver que faz, numa outra questão tu vai ver que faz importância. Não faz importância na hora de balancear, mas faz importância na hora de entender. Tá. Então, ó, eu estou somando na forma aquosa bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, mais o ácido sulfúrico, que é o H2SO4 aquoso também. E daí eu vou formar o sulfato de sódio, que vai ser aquoso, Na2SO4, mais a água em estado líquido, mais o CO2 do gás, tá? Então, ó, vou copiar exatamente o que está aqui. Certo. Peraí, deixa eu só limpar a tela aqui. Deixa eu arrumar minha mesinha, que daí eu consigo fazer melhor. O Carlos só tirou 10 nas provas, isso é uma barbada. E aí, Carlos? Não, nessa última aí eu confesso que eu acertei, não fui, eu pelo menos não curti muito a minha nota. Acertei só 7. Muito pouquinho. Tá bom? Tá ótimo. Tirou acima de 1.500? Sim. Então tô fechando todas. Né, agora só falta aí o BO agora aí do nosso trabalho aí, né, David? Ah, Mas não, o David disse que resolveu? Não, resolveu. resolvemos aquele dia, né? Resolvemos, abrimos chamado e tudo, e agora tem que postar tá de louco. novo na data da recuperação, que é dia. Mas digamos, eles não corrigiram, então, o trabalho de vocês? não corrigiram. Eu consegui abrir um protocolo, um chamado, né? E aí para a gente poder reenviar novamente, que é dia 15 de novembro. Faz parte. O mandado lá se apressou demais. O mano tava com pressa. É tipo a Jéssica, assim, é tudo ligeiro, Só tudo ligeiro. não esqueçam de mandar, né? Não.
Fica tranquilo isso São aí. 2.000 Ah, não, pontos. se não mandar, tchau daí, né? Eu não Aí vou o dar semestre foi pro água abaixo, mas não vou tudo. mandar. Daí eu vou lá na casa dele, lá, faço ele vir à força daí nas aulas. Tá, gente, olha só. Vamos lá. Eita, Fala, Henrique. esses 2.000 pontos são para todas as cadeiras? Como Todas é as cadeiras. Todas as cadeiras a mais 2.000 pontos. Isso aí. Mas tem que tirar 1.500 em todas as provas, no mínimo. Aham. Tá? Então, olha só. Henrique, Carlos Henrique, tá? Vamos lá, toca. Ó, isso aqui é a equação, tá? Como veio ali no exercício. Só que o que acontece? Ele tá pedindo pra gente balancear. Ou seja, o número de átomos que eu tenho do lado esquerdo, esse aqui é que eu estou apontando, tem que ser igual ao número de átomos que eu tenho do lado direito, tá? Para eu fazer essa regrinha, eu vou seguir a regra do macho. O que é a regra do macho? Primeiro, eu vou balancear os metais. Segundo, usar metais. Terceiro, os carbonos. Quarto, os hidrogênios. E quinto, os oxigênios. Então, olha só. O que tem de metal aqui? Tem o Na. Tá. Como é que eu sei isso? Eu olhei na tabela periódica. Então, ó, do lado direito, eu tenho 2 átomos de Na. E do lado esquerdo, eu tenho só um, o que não pode. Então, aqui na frente, eu coloco 2, tá? Entendi. Não tem um outro metal, então o macho já era. O M do macho já era. Segundo, eu vou olhar os ametais. O que é ametal aqui? É o enxofre e só o enxofre, tá? Certo. Do lado direito, eu tenho um enxofre. Do lado esquerdo, eu tenho um enxofre. Certo. Fechou? Os ametais não tem que fazer nada, tá? Tá equalizado, né? Estão com 4 cada um ali. Isso? Tá. O enxofre tá com um só. Um. Enxofre é o S. Ah, tá. É o S. Tá. Desculpa. Tá, Ó, entendi. esse aqui, Sim. tá um, tá É. balanceado, segue, toca o baile, tá? Tá. O próximo, do macho, o carbono. Então, ó, desse lado aqui eu tenho 2 carbonos. Por que eu tenho 2 carbonos? Porque na frente aqui, ó, eu tenho 2. Então, ó, eu tenho 2 carbonos de um lado e um carbono do lado direito, tá? Então, o que eu vou fazer? Coloco 2, para eu ter 2 átomos de carbono de um lado e 2 átomos do outro. Então, carbono já era também. Tá? Hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui no primeiro elemento, mais 2 hidrogênios do lado de cá. Então, eu vou ter 4 do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho só 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente, tá? E, por último, eu tenho o oxigênio. Então, ó, 2 vezes 3, nesse elemento aqui eu tenho 6 oxigênios, mais esses 4 que tá aqui no ácido sulfúrico, tá? Ó, 4 aqui do oxigênio. Vamos olhar do lado de lá. Eu tenho 4 desses aqui, tá? 4 nesse que é o sulfato de sódio, eu tenho 4 oxigênios, mais 2 oxigênios da água, soma 6, mais 2 vezes 2 oxigênios do gás carbônico, 4. Então, eu tenho 10 de um lado, 10 do outro, fechou todas. A minha equação está balanceada. Foi? Agora consegui entender, obrigado. Só uma duvidazinha. Tu não pode mexer nos elementos individuais da molécula, só na molécula toda. Tipo, botar um 2 aqui. Não, peraí. Tipo, botar um 2 aqui na frente. Isso, Não. Não pode. Tem que pegar a molécula da construção Tem que pegar a molécula inteira. Se eu boto 2 moléculas de Na... Pode falar. E adicionar a molécula do componente todo, mas não pode mexer individualmente, é isso, né? Nunca vai poder. Não pode mexer. Eu não posso botar, tipo,
um 3 aqui na frente do oxigênio e um 4 na frente do enxofre. Né? Eu tinha antes, para saber se poderia, por exemplo, tu mexer individualmente. Aí seria mais fácil, digamos assim, mais Não, é complicado. mais difícil. Uhum. Faz a molécula e segue o macho que vai dar tudo certo. Por essa ordem, sempre tu vai eliminando o que tem. Sim. E vai dar certo. Tá o macho vai sempre dar certo. A única vez que o macho vai dar sempre certo é aqui no balanceamento das equações. E eu não tenho nenhuma guria para confirmar comigo, mas é isso aí, tá? Então, ó, já fizemos a atividade 1. Atividade 3. Prestem atenção. Considere a equação balanceada da amônia. Eu tenho N2 mais 3H2 que formam 2NH3, que é a amônia, tá? Se utilizarmos 70 gramas de nitrogênio, que é o N2, e 18 gramas de hidrogênio, todo o hidrogênio ou todo o nitrogênio irá reagir. E quanto de amônia será obtido, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou ver quantos mols estão reagindo e vou achar a massa desses mols. Traduzindo, o que é o mol? É o númerozinho que tá aqui na frente, tá? Ó, aqui é 1N2 mais 3N2. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ó. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou ver, como essa equação já está balanceada, eu vou ver quantas gramas de nitrogênio vão reagir com quantas gramas de hidrogênio para formar a amônia. Então, ó, eu tenho 1 mol de N2. Ó, eu tenho 1 mol de N2, porque é 1 mol de N2, porque tem 1 aqui na frente, ó. 1 mol de N2 vão reagir com 3 mols de H2. Só um pouquinho, que deu tilt aqui. Limpar tela. Vamos lá de novo. Como eu estou gravando a aula, eu não posso nem falar um palavrão. N2 mais 3H2, que formam 2NH3. Então, ó, eu tenho 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que tem em gramas cada mol. Então, olha só. Vou lá na tabela periódica e vou achar o nitrogênio. Onde está o nitrogênio? Está aqui em cima, ó. O número 6. 7. Ó, nitrogênio. Aqui está a massa do nitrogênio, de 1 mol de nitrogênio, tá? Então, ó. A gente arredonda? Arredonda. 1 mol de nitrogênio tem... Não, 1 mol da molécula do nitrogênio tem 14 gramas. Mas aqui eu tenho 2 moléculas. Então, aqui vai ser 28 gramas. Tá? Hidrogênio. 1 átomo de hidrogênio tem 1,008, tá? Mas, ó, 1 hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios nessa molécula, vezes 3, que é o número de mols que eu tenho aqui, tá? Aqui eu vou ter 6 gramas. E de amônia eu tenho 2 mols que multiplicam a massa do nitrogênio, que eu já sei daqui que tem 14 gramas, um átomo, mais 3 átomos de hidrogênio, que tem 1 grama cada um. Então, eu, fazendo as contas, eu cheguei a 34 gramas. O que isso quer dizer, tá? Se eu pegar 28 gramas de nitrogênio... Pode falar. Eu não entendi ali o hidrogênio, o segundo, os 3 mols. Ó, eu tenho
uma molécula, esquece esse 2 aqui, uma molécula, um átomo de hidrogênio tem 1 grama, tá? Uhum. Um átomo. Essa molécula aqui tem 2 átomos. Então, eu fiz 1 grama vezes 2, tá? Mas nessa equação balanceada aqui, eu preciso reagir com 1 mol de N2, 3 mols de hidrogênio. Por isso que é 3 vezes 1 vezes 2. Ah, tá. Agora entendi. Tá? Aqui do outro lado deu 2 que multiplica 14 do nitrogênio mais 3 vezes 1 grama, porque eu tenho 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio e 2 moléculas disso aqui. Por isso que chega a 34 gramas. Então, o que isso quer dizer? Como é uma equação balanceada, eu sigo a lei de Lavoisier, que diz que tudo que eu boto a reagir vai se transformar na molécula que eu quero. Então, ó, se eu colocar 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio, eu vou conseguir 34 gramas de amônia. Mas olha o que diz o enunciado. Se utilizarmos 70 gramas de nitrogênio e 18 gramas de hidrogênio, quem é que vai reagir totalmente? O hidrogênio ou o nitrogênio? Então, vamos lá. Se eu uso 28 gramas de nitrogênio, vai reagir totalmente com 6 gramas, 70 gramas de nitrogênio vai ter que reagir com quanto? Misturo cruzado aqui. 28x vai ser igual a 6 vezes 70. 28x vai ser igual a 420. X vai ser igual a 15 gramas, tá? Ou seja, se eu pegar 70 gramas de N2, se eu reagir tudo do nitrogênio, para conseguir transformar em amônia, eu preciso de 15 gramas. Então, ó, o que diz aqui? Se eu pegar 70 gramas de nitrogênio e 18 gramas de hidrogênio, todo o hidrogênio ou todo o nitrogênio irá reagir? Todo nitrogênio. Todo o nitrogênio. Vai sobrar quantas gramas de hidrogênio? 3 gramas de hidrogênio. Vai sobrar 3 gramas de hidrogênio, né? E o que ele vira daí? Ou ele fica ali, ele não reage. O resultado é esse. Ele vai ficar ali no fundo, ele não vai reagir. Tá. Ele não vai se transformar em amônia, tá? Tudo que tiver, tudo que for, que eu assim, se eu for ali, tudo que eu, mas ficou difícil agora. Tá, olha só, todo o nitrogênio vai reagir. Ou seja, eu vou gastar todo o nitrogênio que eu tenho ali no laboratório. Se eu gasto tudo do meu reagente, o nome disso é reagente limitante. Por que limitante? Porque eu não tenho mais dele para conseguir, né, fazer a reação. Sobrou hidrogênio e faltou nitrogênio, tá? Pergunta. Quanto de amônia será obtido? Vamos de novo para o quadro. 85 gramas. Oi? 85, né? Espera aí, vamos ver. Se 28 gramas. Posso dar um exemplo? Pode falar. É que se tu usou 70 gramas de nitrogênio e tudo vai se manter, tu usou 15 gramas de hidrogênio, 70 do nitrogênio mais os 15 vai dar 85, não é? Isso aí. E vai sobrar 3 gramas de hidrogênio. Oxigênio. E a amônia vai se obter 85 gramas. Isso aí. Tá bom. Então, ó, eu faço para o regra de 3, mas o pensamento do Henrique tá certo. 28 sobre 34,70. 28x vai ser igual
23,80, ou seja, 85 gramas. Só que assim, ó, é importante deixar claro que o que o Henrique falou, que é só somar, só vai acontecer quando a equação for balanceada, tá? E ela seguir lá as leis, né? Tudo se transforma, eu tenho que ter equação balanceada. Se eu não tiver equação balanceada, não adianta somar que vai dar errado. Por isso que eu preciso balancear a equação, tá? Até aqui, alguma dúvida? Ai, que coisa forte. Hein? Tudo certo. Não. Então vamos lá. Viu, Sora? Olha só, porque o hidrogênio, que nem o hidrogênio era 18 lá, isso? O E nitrogênio. Isso, foram 70 gramas de nitrogênio Uhum. e 15 gramas de hidrogênio. Tá, então, no caso, o hidrogênio ele é mais forte que o nitrogênio? Não, isso não tem relação. Ele só não reagiu porque eu vou reagir uma quantidade de nitrogênio com uma quantidade de hidrogênio. E ele reagiu e consumiu 70 gramas. Não tinha mais hidrogênio, mas não tem nada de relação de um ser mais forte que o outro. Uhum, entendi. Tem uma relação de proporção de mistura só. Isso aí. Que é o resultado que dava de uma simples molécula e tu multiplicou por uma quantidade maior, que vai gerar uma quantidade maior de gramas de... Isso aí, é a mesma coisa quando tu tem um copo d'água e bota açúcar. Se tu botar um pouquinho lá, ele vai reagir. Daqui a pouco ele vai ficar sobrando no fundo, porque não tem mais como reagir. Saturou a solução. Ah, agora entendi. Fechou todas, então? Sim. Ó, vamos nessa questão 3. Ela é a última de cálculo, mas ela é um pouquinho mais complicada, tá? Vamos lá. Quando há um choque violento de um carro com um muro, por exemplo, o airbag é acionado e o motorista sofre menos danos. O funcionamento de airbags é bem conhecido e envolve a reação de decomposição de azida de sódio iniciada por um impulso elétrico acionado pelo choque da batida. Nesta reação, são produzidos sódio e gás nitrogênio que inflamam o airbag. A reação do airbag é 2NaN3, que é a azida de sódio, em estado sólido, tá? Ela vai reagir e vai formar 2Na, que é sódio, né? Duas moléculas de sódio sólidos, mais 3N2 gasosos, tá? Como o sódio metálico é muito reativo, no airbag ainda há KNO3 para inativá-lo e SiO2 para garantir que os óxidos formados nesta inativação levem a compostos que não irão ferir os passageiros. Porém, essas reações são secundárias e não formam gases. Você está trabalhando em uma empresa que produz airbags para diferentes compradores, com as mais diferentes aplicações, não apenas em veículos motores. Uma dessas pessoas aí, dos clientes, solicitou um airbag para teste, que inflado ficasse com volume de 8 litros. O comprador solicitou ainda que a pressão dentro do airbag fosse de 840 mililitros de mercúrio. Você deve, a partir das especificações do cliente, calcular a quantidade de reagentes que deve ser utilizado. Então, olha só. Estou formando. Ô, professor. Oi. Trocou a tela, porque tá na tela ainda da última fórmula ali. Peraí. Agora sim. E aí? Tá, agora sim. Voltou para a questão. Tô lendo. Então, ó. Olha o que a gente precisa. A gente precisa de um airbag de 80 litros, tá? Eu tô reagindo. Oi? Acho que é 8 litros. 80 de litros. 8,
É 8 litros. Então, ó, eu tenho um sólido que vai formar um sólido mais um gasoso, tá? Por que é importante sólido, sólido e gasoso? Porque a minha pergunta é, para eu chegar a esses 8 litros, tá? Quantos mols de gás nitrogênios devem ser obtidos? Porque aqui, ó, a única coisa que faz o gás e que faz o airbag inflar é esse nitrogênio aqui, é esse que está em gás, tá? Então, ó, a minha pergunta é: quantos mols de nitrogênio eu preciso, tá? Como é que eu calculo o número de mols? Existe uma forma. N, que é o número de mols, vai ser igual a PV/RT. O que é o P? É a pressão. Essa pressão tem que estar em ATM. V é o volume em litros, tá? R é a constante, como é que é o nome? Constante universal dos gases ideais, que vale 0,082057, e a temperatura tem que estar em Kelvin. Como é que eu transformo a temperatura em Kelvin? Eu pego a temperatura em graus Celsius e somo com 273, tá? O que eu vou considerar aqui? Temperatura ambiente, 22 graus Celsius, tá? Aproximadamente, né? Uma média. E que 1 atm equivale a 760 mililitros de mercúrio. Isso aqui eu sei da vida, tá? Então, ó. Mas eu poderia botar 23 graus? Não. Condições ideais de temperatura e pressão. Ah, tá. Então essa é a matéria da vida agora. Isso. Condições ideais de temperatura e pressão, 22 graus e 1 atm. Sim, tá bom. Ele vai falar no exercício condições ideais de pressão e de temperatura. Sim, sim. Mas sempre vai ser esse padrão. 22. Caso ele não fale outro padrão, é esse padrão aí. Tá, mas o ATM ele não tinha? Oi? No exercício não tinha o ATM? Calma. Isso aqui são as condições. O que é, ó? 22 graus. Ele não falou temperatura, ele falou só a pressão. Então, ó, eu só quis comparar 22 graus e que 1 atm equivale a 760 miligramas de mercúrio. Fala, Fábio. Não, é que eu vi que tu ia apagar a tela e eu pedi pra te não apagar pra tirar uma foto, mas eu já tirei agora. Tá. E aqui, R? É a constante universal dos gases, que vale 0,082057. Também vem da vida, isso aí. Isso é da vida. Isso é esse número e pronto. Tá. Então, ó, vamos lá. Número de mols vai ser igual a pressão vezes volume dividido por R vezes a temperatura. Então, ó, temperatura, eu vou considerar a temperatura ideal, 22 graus Celsius. Mas eu preciso da temperatura em kelvins. O que eu vou fazer? Somo 273, ou seja, 295 kelvins, tá? Fahrenheit é graus, tem o grauzinho do lado ainda. Kelvin é só Kelvin, tá? Eu sei que o meu volume é 8 litros e a minha pressão que o meu cliente quer é 840 mililitros de mercúrio, tá? Milímetros de mercúrio, isso aí. Só que, o que eu tenho que trabalhar com ATM? Eu sei que 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. 840 milímetros de mercúrio equivalem a X ATM. Fazendo regra de 3, eu sei que a pressão que ele está me pedindo é 1,1 atm. Tá? Agora eu consigo calcular o número de mols que eu preciso. Então vamos lá. Opa! Número de mols vai ser igual a 1,1 vezes 8 litros, que é o que eu estou pedindo, tá?
dividido por 0,0802057, que é a constante R, constante universal de gases, vezes 295, que é a temperatura em Kelvin, tá? Então, o número de mols que eu preciso de nitrogênios para inflar o airbag 8 litros, naquela pressão que ele me pediu, é 0,37 mols, tá? Mas não acaba por aí a questão. Eu preciso calcular todas as quantidades de reagentes que devem ser utilizadas, ou seja, a quantidade de NaN3, tá? Para formar esses 8 litros. Então, olha só, 2 mols de NaN3 formam 3 mols de nitrogênio. Mas eu não preciso de 3 mols de nitrogênio. Eu preciso de 0,37 mols. Então, olha só. Dois mols de NaN3 formam 3 mols de N2. Mas eu não quero 3 mols de N2, eu quero 0,37 mols. Quantos mols de NaN3 eu preciso? Fazendo a multiplicação cruzada, eu chego a 0,25 mols de NaN3. Mas como vocês são engenheiros muito capacitados, vocês não vão chegar para o carinha do laboratório e vão falar assim, ah, olha só, tu reage 0,25 mols de Na3. Ele vai falar o quê? Eu vou dar esse valor em gramas. Então, ó, eu preciso de 0,25 mols de NH3. NH3 não, NaN3. Então, ó, 1 mol de NaN3 vai ser igual. Qual é a massa do Na? Vamos lá na tabela periódica. O Na tá para cá. Ó, Na, sódio. Qual é o peso? Ó, o número de massa do isótopo mais estável. Na, 22,99. Arredondamos ou não? 23. Mais nitrogênio. Eu tenho 3 nitrogênios. Então, vai ser 3 vezes... Vou lá na tabela periódica. Não era 14, né? E o hidrogênio é 1, tá? Não é nitrogênio? É nitrogênio, desculpa. É 14, não é? Nitrogênio é 14, isso aí. 3 vezes 14 gramas, tá? E isso aqui, se eu multiplicar e somar, vai dar 65 gramas, tá? Então, ó, 1 mol de NaN3 tem 65 gramas. 0,25 mols tem X. Se eu multiplicar cruzado, ou regra de 3, o nome disso, eu vou descobrir que eu preciso de 16,25 gramas de Na3. Para que isso? Eu preciso de 16,25 gramas de Na3, que é a azida de sódio, em um saco ou aonde for ali o negócio para reagir do airbag, para que quando ele explodir, ele tenha 8 litros, né, de volume numa pressão de 840 mililitros de hidrogênio. Foi? Eu acho que como tangente cada seria dizer quanto que ia de cada elemento. Não entendi. Fala de novo. Eu só acho que como então uma engenheira muito capacitada para dizer quanto que ia de cada elemento. Mas não é quanto que vai de cada elemento. Ah, tá. Tu quer que eu separe ainda? Claro, tem uma engenheira muito capacitada. Não, eu não sou uma engenheira muito capacitada. É 1 mol de 16,25 gramas
de azida de sódio e deu, gente. Vamos ser felizes. Não precisa complicar tanto a vida, Henrique. Não, tá certo. Tá, mas tu despreza os outros... Pode falar. As outras reações que geram, tu despreza? Nesse exercício, por exemplo. Mas na prática, não, né? Que anotações que eu desprezei? No exercício lá diz que gera outras reações para reagir, para não Mas gerar olha o que gás. diz ali. Olha o que diz ali. Ah. Eu tenho um elemento para inativar e o CiO2 para garantir que os óxidos não levem a compostos que irão ferir os passageiros. Porém, essas reações são secundárias e não formam gases. Ou seja, lá no meu... Quando ele estiver inflado, eu só vou ter N2. Eu não vou ter outro gás. Por isso que eu desprezei. Vamos lá. Tá, e na vida real é isso aí? É tão um pouquinho mesmo? Eu não acredito que a gente esteja lidando com a vida real. Acredito que sim. Eu não conheço a mecânica dos airbags, mas é... Vou pesquisar por ti. Mas é que, olha só, são 16 gramas dentro de um volante, né? Não pode ser muita coisa, senão o volante vai ficar pesado. Não, na realidade eu nem sabia que era assim, que era reação química, eu achei que era só pressurização. Só a gente também trabalha com a vida real aqui. Tá, olha, vamos à chamada. As atividades teóricas eu vou deixar para a próxima aula, porque eu quero fazer uma interação entre vocês, tá? Mas as duas questões teóricas são os modelos e as diferenças das ligações. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Mandou as datas das aulas? Eu vou mandar agora. Sora, Depois que acabar aqui, eu vou olhar. Fala, Fábio. tu tem como enviar essa gravação dessa aula para nós, por acaso, ou não? Vou botar. O quê? Eu vou botar lá no YouTube para vocês olharem. Ah, tá bom. Daí, como é que tá lá? Tu tem o link ou... Depois eu mando ali no grupo. Tá bom, então. Obrigado. Tá? Só vou fazer a chamada e daí vocês estão liberados. Liberados não, né? Vocês têm que assistir a aula depois. Então, olha só. Anderson da Silva. Eu, professor, aqui. Anderson Gisei. Aqui. Bianca, a Boca Rosa tá aí? Boca Rosa acho que não veio hoje. Carlos Henrique Oliveira Pereira. Presente, querida e amada professora. Henrique da Costa Oliveira. Silveira, Desculpa. Ô, Henrique, a tua sorte é que tu não foi nas aulas. Daí eu nem posso te cobrar. O Carlos Henrique, eu nem posso te cobrar presente dia da professora. Ah, pior que é verdade. Me dá esse desconto aí, eu tava ruim. Eric. Everton? aqui. Everton, hoje ele tá slow. Ele só levantou o braço, tipo assim, ó, tô aí, gente. Fábio Eduardo. Eu. Rick Vasconcelos. Eu. Jonas. Michel. Moisés. Aqui, professor. Nicolas. Eu. Otávio. Samuel. Stephanie. Presente, atrasada, mas presente. Tiago. E Wagner. Opa, tá fazendo uma cor. Ah, então tá. Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês. Não esqueçam que 20 e 25 começa a aula lá online, tá? Qualquer coisa, me mandem mensagem. Ô, professor. Valeu. Everton. Por um acaso, tu sabe o dia que vai ser essas aulas práticas? Vou mandar agora? Tá, mas que eu digo assim, o dia da semana. De cabeça tu me pegou, mas eu vou te mandar. Se é tipo uma quarta, se é um sábado, o que vai ser mais ou menos? Ou é sexta ou é sábado. Ou é sexta ou é sábado.
Puxa vida. Talvez em dezembro, que já finalizaram as aulas, eu vou dar aula prática para vocês em dias da semana. Mas assim, ó, Everton, como tu trabalha, me manda uma justificativa que tu tá trabalhando e tá tudo certo. Tá, beleza. Mas eu preciso da justificativa, tá? Tá. Mais Show, alguma bola. coisa? Até Eu mais, tenho uma pessoal. Tchau, tchau. Fala, minha parente. A gente vai ter que comprar jaleco para as aulas práticas de química? Todas as aulas práticas feitas em laboratórios precisam ser com jaleco. Tá bem. Não precisa E eles- ser um jaleco personalizado. Mas são vendidos aí? Compra no Mercado Livre, que é mais barato. Tá No bom. Mercado Livre tá 30 pila. Ainda dá pra bordar o nome de vocês. E aí tem também. Aqui no Não Para, eu não sei se tem pra vender. Vou ser muito sincera. Não sei se tem. Mas no Mercado Livre tem, dá pra te personalizar. Ah, eu tenho aquele de obra, aquele cinzinha e azulzinho comprido, pode ser. Eu tenho do parente, pode ser, qualquer um pode ser. Não precisa ser o branquinho, o meu é cinza e rosa. Até um antigo do Senai. Pode ser, desde que seja manga comprida. Ah, tá bom então. Pode ser de Senai, pode ser. Açougueiro não dá, porque o de açougueiro é manga curta, mas o do Senai pode ser sim. Tá bom? Falou, valeu, gente. Qualquer coisa me chamem. Tchau, obrigada. Beijo. Tchau, boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite.